Bom fim de tarde para todos. Então, iniciaremos hoje a nossa conversa sobre o sujeito em psicanálise e foi solicitado a partir dos organizadores que o pano de fundo desse vídeo fosse plantas ou flores e que a nossa fala fosse a partir da nossa escrita. Iniciarei esse texto e vou interromper no momento devido para que um outro colega possa dar continuidade. Para o sujeito se sentir humano, é necessário a presença física e simbólica de um outro ser que o ampare. Ele só sobrevive porque existe um outro que ampare. Relação mãe-bebê, formadora do sujeito, o sujeito que interessa à psicanálise. Desde Descartes, o sujeito é definido como próprio homem enquanto fundamento de seus próprios pensamentos e atos. Já na filosofia ocidental, o sujeito é entendido como ser do conhecimento, do direito e da consciência. Já o sujeito em Freud, em Lacan, é o sujeito do desejo. O desejo pressupõe a falta, ou seja, para que nós possamos desejar, algo precisa faltar. Em Freud, o desejo ele remete à simbiose do bebê com a mãe. Lacan vai chamar isso de gozo. Para ele, o desejo é a necessária relação do ser com a falta. O que dá forma a esse desejo é a lei. O que Lacan vai designar aí como simbólico é registro psíquico ligado à função da linguagem. Não há desejo sem linguagem. As opiniões e desejos de outras pessoas estão dentro de cada um através do nosso discurso. O inconsciente ele está repleto de fala, aspirações e fantasia dos outros. Pertencemos ao discurso do outro. Exemplo aí, a influência dos nossos pais. O inconsciente, ele é estruturado como linguagem. A criança, ela repete o brincar para lidar com a angústia, produzida pela ausência da mãe. É pelo caminho da repetição que a criança pode sair da posição passiva de objeto para a posição ativa do sujeito. A linguagem, portanto, é a via de comunicação simbólica, onde o símbolo é o que representa alguma coisa ausente. O sujeito precisa ser cuidado. A condição de necessidade do outro para a vida é o que o sujeito denomina de desamparo. A falta move o sujeito em direção ao outro. A falta inaugural, aquela falta lá da criança em relação à ausência da mãe, Lacan vai chamar isso de objeto A. A criança está assujeitada ao outro. A alienação a esse outro é imprescindível para atingir a subjetividade. Já a separação consiste na tentativa por parte do sujeito alienado de lidar com o desejo do outro. Nessa relação com o outro, pela via do desamparo, nosso discurso está muito calcado nas experiências com as pessoas que fizeram parte do nosso cuidado, da nossa angústia e da nossa relação com esse mundo externo. Lembrando, para finalizarmos, nascemos, sem o outro é impossível de existir. Não sabemos andar, falar, comer. O outro cuida da gente. Nessa relação com o outro que eu vou me constituir sujeito. Nessa relação com o outro que eu constituo a minha singularidade e a minha subjetividade.
a ausência do outro porque a mãe precisa de trabalhar, a mãe precisa de comer, ou a função materna, quem ocupa esse lugar? Promove na criança a angústia do desamparo. Nessa angústia do desamparo, a criança precisa de sobreviver. Então, por isso que ela repete o ato de brincar, para suportar essa angústia. Vamos prestar atenção como é que isso reflete nos nossos dias, enquanto adulto, nas nossas relações com as outras pessoas, com o nosso trabalho. Até daqui a pouco.